Olá, meu nome é Amadeu, tenho 58 anos. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2001, perto da cidade de Uberlândia. Hoje eu sou pedreiro, mas naquele tempo eu trabalhava como servente de pedreiro. Eu trabalhava fazendo bicos. Tinha alguns pedreiros amigos meus que sempre me chamavam para fazer serviços. Em um certo dia, um de meus amigos pedreiros, que eu sempre trabalhava, me chamou para fazer um serviço em uma fazenda. O serviço seria construir um barracão para que o dono pudesse guardar seus materiais de trabalho. A fazenda ficava a uns 150 quilômetros de Uberlândia. Iríamos para lá, eu e mais 4 pessoas, para trabalhar na construção do barracão. O meu amigo que me chamou para fazer o serviço se chamava Fernando. Ele disse que havia combinado tudo com o dono da fazenda e que em uma fazenda vizinha que ficava bem ao lado da fazenda que iríamos trabalhar, nós poderíamos dormir em uma casinha velha que tinha no meio do terreno. O dono dessa outra fazenda era amigo do dono da fazenda que iríamos trabalhar, e ele nos cedeu essa casa para que pudéssemos usá-la como alojamento enquanto trabalhávamos na construção do barracão. Chegou o dia de irmos para a fazenda. Quando chegamos, fomos arrumar tudo para começarmos a trabalhar no dia seguinte. A casinha que iríamos usar para dormir era bem simples, construção muito antiga e estava bem suja. Tivemos que ficar praticamente o dia todo limpando. O dono da fazenda que iríamos trabalhar nos acompanhou e nos ajudou em tudo nesse dia. Ele nos informou de tudo que tinha por ali em volta. Ele nos mostrou um barzinho que ficava na beira da estrada, a uns 2 quilômetros dali. Era um boteco copo sujo, que era frequentado mais por quem fazia cavalgadas naquela região. E lá nós poderíamos comprar algumas coisas de nossa necessidade, como fumo, pinga e alguns aperitivos. Naquele mesmo dia que chegamos na fazenda, após arrumarmos tudo, fomos para o boteco beber uma e conhecer o pessoal que frequentava lá. Na primeira vez foi tudo ok. Conhecemos algumas pessoas que tinham o costume de beber lá. E nos apresentamos dizendo que éramos pedreiros que estávamos ali para trabalhar em uma fazenda que ficava ali próximo. E claro, como é de costume nesses tipos de lugares, todos conheciam quem era o dono da fazenda. A rotina estava tudo indo normal por ali. Trabalhávamos o dia todo na construção e à noite, antes de irmos para o casebre dormir, passávamos no boteco para beber umas pinguinhas e comer um tira-gosto. Na sexta-feira, tínhamos o costume de encerrar o serviço mais cedo, por volta das 4 da tarde. Em uma certa sexta, estávamos encerrando as atividades e, para variar, tínhamos combinado de ir para o boteco. Chegamos no boteco por volta das 4h30 e começamos a beber com os pinguços que estavam lá. Alguns em mesas, outros bebendo no balcão e conversando também com o dono do bar. Por volta das 18 horas, um dos pinguços que estava ali no bar chamou a todos nós, os que estavam trabalhando na construção do barracão, para ir até uma cidade que tinha ali perto, cerca de uns 20 quilômetros. Ele queria que fôssemos lá para ir em um bordel que tinha por lá. Todos animaram ir, mas eu não. Eu queria beber a minha cervejinha ali sossegado e ir para casa descansar. Naquela loucura de bêbado, todos os meus companheiros disseram que ia. Por sorte, eles iriam no carro com o rapaz que tinha chamado eles, e o dono do carro em que estávamos, que era o mestre de obras e havia nos chamado
para trabalhar ali, me disse então que eu poderia ficar com o carro para ir embora, apesar que o casebre que estávamos dormindo ficava apenas uns 2 quilômetros dali. Porém, se eu fosse a pé, eu teria que ir na escuridão sozinho à noite. Naquela época, era uma Belina o carro dele. Eu disse que tudo bem, que eles poderiam ir, e eu iria sozinho pro casebre na Belina então. Claro, mais tarde, depois de acabar de beber as minhas cervejinhas. Um pouco mais tarde, os meus amigos entraram no carro do sujeito que havia chamado eles, e eles partiram para a tal cidadezinha. Eu continuei ali no boteco. Meu plano era ficar ali por cerca de mais 1 hora pelo menos, e depois ir para casa descansar. Mas uma coisa muito chata estava para acontecer. Em um certo momento, eu me levantei para ir ao banheiro. Havia um sujeito bebendo cerveja em uma mesa próxima ao balcão. Sem querer, quando eu fui passar pela mesa em que ele estava, eu tropecei no pé da mesa dele, e a garrafa de cerveja dele, que estava em cima da mesa, acabou caindo e quebrando no chão. Na hora ali eu já pedi desculpas e disse que pagaria outra cerveja para ele. Mas o homem, apesar de ter sido simpático nos dias anteriores e ter conversado normalmente com a gente, não aceitou aquilo. Começou a me xingar de tudo quanto é nome e me perguntando se eu não tinha olhos. Aquilo foi me deixando furioso. Apesar do erro ter sido meu, havia sido sem querer, e no mesmo momento eu já tinha me disponibilizado a pagar outra cerveja para ele. Mas o homem não quis saber. Parecia que o que ele realmente queria era me xingar. O dono do bar, vendo aquilo tudo, acabou por expulsar o homem do bar, pois viu que ele estava exagerando. Eu fui até o banheiro e voltei a beber a minha cerveja. Mas ali, a noite já tinha acabado para mim. Tudo que eu queria era ir para casa dormir. Quando eu terminei de beber a minha última cerveja, pagado a conta, eu já estava lá fora, prestes a entrar no carro para ir para o casebre. Foi então que um homem que também estava no bar chegou perto de mim e sussurrou: "Amigo, você está indo para a casa que vocês tinham contado que estão dormindo?" Eu, sem entender nada, respondi: "Sim, estou indo para lá, por quê?" O homem olhou para todos os lados, se certificando de que ninguém estava nos observando, e em seguida disse: "Tome cuidado. Todos aqui sabem que você vai dormir sozinho lá hoje. Inclusive o homem que você brigou um pouco mais cedo. Se tiver alguma oportunidade, não durma lá hoje. Pelo menos até que o resto do seu pessoal chegue em casa." O homem disse isso para mim com um copo de cerveja na mão. Ele também estava bêbado. Eu entrei no carro e comecei a tomar o caminho do casebre, pensando naquilo que o homem havia me dito. Quando eu cheguei no casebre, entrei para trocar de roupa e escovar os dentes, e continuava a pensar naquilo que o homem havia me dito. Foi então que pensei em dormir dentro do carro. Mas seria a mesma coisa que dormir dentro da casa, ou até mais inseguro, caso alguma coisa acontecesse. Bem ao lado do casebre, havia um grande pé de manga. Resolvi então cochilar lá em cima, até que meus companheiros chegassem. Aquilo já devia ser umas 10 horas da noite. Peguei uma toalha e subi para cima do pé de manga. Achei um bom lugar lá em cima. Forrei com a toalha e me acomodei por ali, e acabei pegando no sono. Quando passou cerca de umas 3 horas que eu estava ali dormindo, eu acordo com um barulho vindo ao longe na estrada. Em primeiro momento, pensei que fossem meus amigos. Mas após mais alguns segundos, eu pude notar que se tratava de passos, como um cavalo galopando.
O barulho ficava mais alto a cada segundo que passava. Eu dei uma firmada na vista e fiquei esperando para ver o que iria chegar até ali. Quando aquela coisa chegou bem em frente à casa, eu não podia acreditar no que meus olhos estavam me mostrando. Se tratava de uma grande criatura negra, andando que nem um ser humano. Assim que ela chegou perto do casebre, ela começou a andar em passos lentos, olhando tudo em volta com cautela. Meu coração estava totalmente disparado. Aquela coisa começou a caminhar em direção à casa, mas antes passou pela Belina e deu uma olhada e uma farejada no vidro do motorista, como se realmente estivesse me caçando lá dentro. Quando percebeu que não havia nada dentro do carro, foi em direção à porta do casebre. Aquela coisa começou a dar fortes patadas na porta. Os sons eram tão altos que a cada patada eu me assustava e dava uns trancos lá em cima do pé de manga. Após aquilo dar cerca de 10 patadas na porta, a besta botou a porta abaixo e entrou dentro do casebre. Lá de cima do pé de manga, eu conseguia escutar aquele monstro quebrando tudo lá dentro. Parecia estar disposto a matar quem estivesse lá. Após aquilo ter ficado cerca de uns 2 ou 3 minutos lá dentro, o que para mim foi uma eternidade, finalmente ela saiu para fora novamente. Ficou na porta do casebre olhando para o céu e farejando o ar. Eu não acreditando que aquilo estava acontecendo, parecia até mesmo que aquilo ia conseguir me farejar lá em cima daquela árvore e dar um jeito de me pegar. Após um momento, aquilo parecia ter certeza de que não havia ninguém ali e começou a correr novamente para a estrada, fazendo o mesmo barulho de um cavalo galopando. Eu continuei ali em cima daquela árvore o resto da noite. Por volta das 5 horas da manhã, comecei a escutar um barulho de carro se aproximando. Eram os meus amigos chegando. O homem que os tinha levado deixou eles ali e logo saiu acelerando. Eu comecei a descer do pé de manga e eles já foram me perguntando o que eu estava fazendo em cima da árvore. Comecei a contar a eles o que tinha acontecido e eles começaram a rir. E eu disse: entrem dentro da casa então e olha como está lá. Todos nós entramos e tudo estava quebrado e revirado. Eu disse que não ficaria nem sequer mais um dia ali. Como já estava prestes a amanhecer, pedi para que me levassem até a fazenda para que eu ajustasse contas com o nosso patrão. Depois de receber tudo que eu tinha direito, voltei para Uberlândia o mais rápido que pude. Os outros continuaram lá, e aquela criatura não apareceu em mais nenhuma noite naquele casebre. Ao que parece, era eu mesmo que ela queria pegar. E como a notícia de que eu tinha ido embora espalhou naquela região, a fera não voltou mais lá. Eu não tenho dúvidas que aquela fera era o homem que eu derrubei a cerveja dele naquele bar, e ele queria me matar por um motivo tão besta. Mas graças ao aviso do outro homem que estava no bar, eu consegui me safar. Boa noite.